Olá, tudo bem? Como vocês estão? Para finalizar o curso de Natureza da Informação, vamos falar da informação quântica. Até o momento temos visto várias versões dos bits. Então, somente para concluir, vamos falar hoje do bit quântico. Falaremos de uns conceitos muito importantes, como superposição quântica, colapso, qubit, o qubit, né? O emaranhamento quântico e a computação quântica. Olha, o mundo quântico é o mundo dos quantos, ou partículas mais pequenas, como átomos, elétrons, fótons. E é muito esquisito esse mundo, quando comparado à nossa experiência cotidiana. Além do mais, quando olhamos ou medimos os fenômenos quânticos, o modo como olhamos sempre afeta o que nós enxergamos ou medimos. Por causa dos fenômenos quânticos serem muito esquisitos, alheios a toda a nossa experiência, para começar a entender eles é preciso de matemática complexa. Às vezes as pessoas se focam nas matemáticas ou metáforas adequadas. Uma metáfora foi a metáfora do gato de Schrödinger. Aquele gato que estava, segundo Schrödinger, na sua metáfora, vivo e morto ao mesmo tempo dentro de uma caixa. Mas nós não queremos falar de gatos mortos agora na nossa, digamos, neste século o pessoal não gosta de maltrato dos animais, nem em metáfora. Então nós vamos falar de outra comparação que eu achei interessante, partindo do que nós explicamos na última aula sobre fenômenos cognitivos. Então nós vamos falar de uma metáfora baseada na percepção competitiva, da qual falamos na última aula sobre codificação neural e fenômenos competitivos. Olha, naquela aula falávamos do cubo de Necker. Se você olha para o cubo e quer fazer uma interpretação de como ele está orientado, você olha e você vai perceber que naturalmente você termina imaginando ele numa posição específica, sendo que as posições que podem ser imaginadas são duas, na verdade. Talvez você tenha imaginado ele nesta posição, com esta parte para frente, o quadrado da esquerda para frente, ou outra pessoa pode ter imaginado ele nesta outra posição com o quadrado da direita para frente. O que não vai acontecer é você ver ele simultaneamente nas duas posições. Faça esse esforço, tenta ver ele nas duas posições. Você vai ver que é impossível, tá? Então, assim, a nossa metáfora sobre o cubo de Necker é imaginar, quando nós olhamos, ele sempre se posiciona de um lado ou de outro. Mas na realidade, como que ele, na essência, ele está? Então podíamos perguntar assim: para onde fica orientado o cubo de Necker quando não olhamos para ele? Então, nos fenômenos quânticos, quando ainda não se olha para o fenômeno pode estar em dois estados simultaneamente. Por isso é muito esquisito os fenômenos quânticos. Outro exemplo, você se lembra desta dançarina girando, que é uma ilusão de ótica, onde alguns de vocês vão ver ela girando em sentido horário. Imagina ela de acima, né? Então poderia girar em sentido horário ou olhando de acima em sentido anti-horário. Então, o que é muito surpreendente desta ilusão de ótica é que vai ter alunos falando que está girando em direção horária e outros alunos falando que está girando em direção anti-horária. Alguns de vocês também podem ter até conseguido
forçar o movimento da dançarina, e isso é possível. Se você se imagina, por exemplo, fecha os olhos, imagina ele girando num determinado sentido, é muito provável que quando vocês abram os olhos, ela esteja girando nesse sentido que vocês imaginaram. Tá certo? Então, este é outro dos exemplos em que um objeto pode estar simultaneamente em dois estados, principalmente quando a pessoa não olha. Então, a pergunta seria: para onde gira a moça quando você não olha? Realmente, isto é uma metáfora, porque é uma ilusão de óptica. No mundo quântico, realmente existe essa superposição de dois estados, mas de verdade, não é uma ilusão nem uma metáfora. Então, vamos representar pelo bit igual a 1. Já vimos que o bit pode ser muitas coisas. Bit pode ser um código, pode ser um número e pode ser um valor de verdade ou não verdade. Aqui vai ser outra coisa, um estado. Então podemos representar um estado pelo bit igual a 1 e outro estado pelo bit igual a 0. Aí vocês decidem qual que vai ser qual. Então vamos representar pelo bit igual a 1 o giro da moça, por exemplo, em direção horária. E pelo bit igual a 0, o giro da moça anti-horário. O estado da moça, então, é uma superposição dos dois estados 0 e 1, tá? Então estamos falando do chamado bit quântico. Então, neste caso, um bit quântico é um valor que é simultaneamente 0 e 1. E está representado pela notação chamada ket. Isso significa que o bit quântico vai estar em um estado com uma probabilidade e em um outro estado com uma outra probabilidade. Tá certo? Então, também, quando falamos de bit quântico ou qubit, isso é uma abreviação de quantum bit. Certo? Então, na sua vez, bit, ele vem de binary digit. Quem inventou esta palavra bit foi o próprio Shannon. Lembra do Shannon? Ele pensou inicialmente chamar ele de Bigit, mas os colegas dele, da empresa Bell, onde ele trabalhava, falaram, olha, binary digit, você pode falar bit, que fica mais enxuto, mais bonito. Então ele falou, tudo bem. Então ele se deixava sempre aconselhar. Vimos quando ele foi aconselhado para chamar a incerteza de entropia. Não sei se esse conselho foi um bom conselho, mas neste caso ele foi aconselhado de colocar como nome ao dígito binário como bit. Então, o bit depois virou qubit no caso do bit quântico. Então, só quero ressaltar que este gráfico aqui foi extraído de um vídeo que eu achei sensacional e animo vocês a assistirem. Está em inglês e este que nós temos descrito aqui, o título do vídeo, e talvez apareça também o link lá aqui acima. Então vamos falar agora de colapso. O que é colapso? O colapso é que quando olhamos para a moça, por exemplo, que está girando, o estado de superposição direita, esquerda, horário, anti-horário colapsa, mostrando o giro para um lado ou o giro para outro lado. O ato de olhar faz que nós percebamos a moça olhando somente de um lado. Vamos supor que o giro para a direita ou a horário acontece 60% das vezes que olhamos, ou seja, com probabilidade P de 0,6. E o giro para a esquerda será com 40% das vezes. Aqui está errado, deveria ter falado esquerda, né? Então, anti-horário. Observamos que a soma das duas probabilidades, 60% mais 40%, é 1, 0,6 mais 0,4. Então vamos ter aqui a nossa moça e temos que ela é uma mistura de dois giros.
estado da moça do giro para a direita e do giro para a esquerda, o anti-horário. Então, aqui nós temos dois coeficientes, alfa e beta, que se relacionam. Na verdade, eles não são probabilidades, mas tem uma relação com as probabilidades de giro para um lado ou para outro. Então, alfa quadrado seria igual à probabilidade da moça girar para um lado e beta quadrado a moça girando para o lado contrário. Então, observamos que, na verdade, alfa seria a raiz quadrada da probabilidade e beta também a outra raiz quadrada da probabilidade. É meio assim complicado. Eu acharia mais fácil colocar alfa e beta probabilidades mesmo, mas na verdade aqui está escrito como raiz quadrada da probabilidade, alfa e beta da raiz quadrada da outra probabilidade. Bom, então, para que se faz assim? Porque a soma das probabilidades já sabemos que é 1, então alfa quadrado mais beta quadrado vai ser 1. Vamos ver agora no caso do cubo de Necker. Então estamos supondo que o cubo de Necker, o estado dele, é uma superposição de dois estados. Um dos estados podemos chamar ele de 0 e outro dos estados de 1. Tá certo? Então já sabemos que o bit quântico, o 0 e 1 representam estados. Então, neste caso, já vemos, idêntico que acabamos de explicar para o caso da moça girando, que alfa quadrado é igual à probabilidade de estar num estado, vamos supor estado 0, e beta quadrado a probabilidade de estar num outro estado, vamos supor estado 1. Então, aí vamos supor que essas probabilidades sejam 1/3 e 2/3. Bom, neste caso, temos então que o bit quântico, quando está em estado 0, esta é a notação chamada notação Ket, que já explicamos anteriormente, neste caso, representa este estado. E podemos expressar este estado matricialmente como vetor 1, 0. Então, o 0, cuidado aí, o 0 vira o vetor 1, 0. Não vira o vetor 0, 0, não. O 0, um estado é o vetor 1, 0. E o outro estado, que chamamos de 1, chamamos ele de vetor 0, 1. Por que 1, 0, 0, 1? Porque são ortogonais, porque este estado não tem nada a ver com este outro estado. Dois estados são ortogonais quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. São ortogonais. Então, já sabemos que nosso cubo de Necker é uma mistura de estados, onde temos raiz quadrada de 1/3 do estado 0 e mais raiz quadrada de 2/3 do estado 1. Tá certo? Aí podemos expressar esses dois estados, se multiplicarmos aqui raiz de 1/3 por este vetor e raiz de 2/3 por este outro vetor, temos então este outro vetor. Este vetor aqui representa o estado de superposição dos dois estados, o 0 e o estado 1. Este seria o estado de superposição em forma vetorial. Então já temos dois tipos de notações. A notação aqui Ket, que é a notação que temos aqui, deste tipo de símbolos, e aqui a notação vetorial, que seria 1, 0. Cuidado, porque este seria 1, 0, não 0, 0, tá? E aqui seria 1, que seria o 0, 1, tá certo? Então, por que nós fazemos esse tema da raiz quadrada? Porque, como já falamos, quadrado de este valor, que seria 1/3, mais o quadrado de outro valor, 2/3, vai dar 1. Então, nós temos a hipotenusa. E aqui já vemos que nossos estados quânticos precisam estar num círculo, numa circunferência de rádio 1. E isso é muito, 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 muito importante. Todos os qubits, a soma dos quadrados dos coeficientes são iguais a 1, tá certo? Então, isso é muito importante. Outra coisa muito importante é a forma vetorial, que já temos antecipado anteriormente.
O 0, 0, vamos supor que temos aqui um exemplo de 2 qubits. O que significa 2 qubits? Por exemplo, aqui temos o 0 significa, poderíamos ter duas moças, uma girando para a esquerda, o anti-horário, e outra para a esquerda, também à esquerda, anti-horário. Duas moças podiam ser, tá? Ou esquerda, anti-horário, direita, horário. Outra oposição é o que gira, pode ser um elétron, pode estar girando numa direção e outro elétron também na mesma direção. São dois elétrons. Aqui um elétron girando, spin horário, outro spin anti-horário e assim por diante. Então, como esses estados são completamente separáveis, ortogonais, que podemos expressar eles em formato vetorial. O 0, 0 tem um 1 e todo o demais 0. O 0, 1 é outro estado que podemos ser expressado vetorialmente e este outro assim por diante. Então, isso permite que, além das operações feitas assim acima, digamos, tipo de escrita, possamos também fazer operações a partir de vetores, que também para as pessoas que conhecem bem o cálculo vetorial é uma forma bastante útil de fazer as nossas operações. Então, se nós temos n qubits, quantas combinações de esses dois qubits que tem dois estados cada um podem acontecer? 2 elevado a n. Neste caso temos n, que é 2, 2 elevado a n é 4. Então temos 4 vetores de cada um de 4 componentes. Bom, então, igual que a moça e o cubo de Necker, muitas partículas elementares têm propriedades opostas em estado de superposição. Por exemplo, um mesmo átomo pode estar girando à direita e à esquerda ao mesmo tempo. Um outro exemplo de superposição é a luz, que ao mesmo tempo é onda e partícula. A luz também pode ter uma polarização horizontal e vertical ao mesmo tempo. Por isso temos os cristais polarizados, que são esses óculos que é para evitar, digamos, a luz muito forte, né? Então, isso nós podemos até usar para um experimento muito interessante que depois vamos ver. Para mostrar algo muito claro de como que uma partícula pode estar em dois estados simultaneamente, vamos ver este experimento de 1996, em que Chris Monroe e David Winneland colocaron simultáneamente un átomo de berilio, o sea, un único átomo podía ser colocado en dos locais distintos. O mismo átomo tendo aquela propriedade que se falava dos místicos, né? O princípio da ubiquidade. Então, por exemplo, se falava de alguns monges tibetanos, né? O Padre Pio também, a Igreja Católica, falava que ele podia estar em dois locais ao mesmo tempo. Então, neste caso, a física permite que um átomo esteja em dois locais ao mesmo tempo. E vamos ver como que foi feito este experimento para acontecer isso. Vamos explicar o experimento de Monroe e Winneland. Então, se temos um átomo com espina direita e ele é atingido por um feixe de laser, por conta do spin, o átomo se desloca para um lado. Mas se ele estiver com o spin na direção oposta, quando ele for atingido pelo laser de corrente do impacto, ele vai se deslocar para o outro lado, certo? Então, observou-se que um átomo pode ter os dois spins simultaneamente. Aquilo que estamos pensando, puxa, como é possível acontecer duas coisas? Queríamos colocar a metáfora das moças girando para um lado e outro simultaneamente. Então, os átomos podem ter um spin para a direita e spin para a esquerda simultaneamente. Então pegaram o átomo de berílio e colocaram ele em superposição mediante um bombardeio de laser e ondas de rádio. Então tinha na fórmula, uma notação onde tínhamos alfa por espina direita mais beta por espina esquerda. Um átomo com os dois spins em superposição. E o que aconteceu? Aconteceu uma coisa mais inacreditável, que como ele estava em superposição, na hora que foi impactado pelo laser,
o átomo se deslocou simultaneamente para a direita, para um lado e para o outro lado, ocupando dois locais simultaneamente. Olha que coisa doida! É uma coisa que é inacreditável, mas é um experimento realizado com total perfeição e que dá para repetir inúmeras vezes. Então, mas o experimento mais importante que nós conhecemos é aquele da fenda dupla. Não sei se vocês já estudaram. Um elétron, quando disparado em direção a uma fenda dupla, ou seja, uma espécie de muro com duas fendas, duas linhas paralelas que são duas fendas. Então, o elétron pode passar, e isso é uma coisa absurda, igual que o átomo podia estar em dois posições simultaneamente, o elétron também pode passar pelas duas fendas ao mesmo tempo. Um objeto passando por dois locais simultaneamente. Então, encontrei no YouTube um filme assim meio de animação, mas muito interessante e muito bem explicadinho, que eu queria passar agora para vocês. Eu vou passar rapidamente. Aqui está a descrição do filme, então para vocês assistirem quando quiserem depois em casa, com mais calma. And here we are, the granddaddy of all quantum weirdness, the infamous double slit experiment. To understand this experiment, we first need to see how particles, or little balls of matter, act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter, through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought, maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So, they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they can interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through neither.
and it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. Physicists were completely baffled by this. So they decided to compete and see which slit actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. Bom, o experimento anterior foi feito com elétrons, mas seria possível fazer o mesmo experimento com outras partículas maiores? Bom, é possível se nada atinge essas partículas. No seu voo pelas dupla fenda, nada interfere com essas partículas, porque na hora que interferimos, estamos medindo e estaríamos colapsando o estado. Então, na verdade, foi feito com partículas grandes, que são estas moléculas aqui chamadas fullerenos. Os fullerenos são as moléculas cuyo nome tem a ver com Buckminster Fuller, que era um arquiteto e um pesquisador que criou a cúpula geodésica, aquelas cúpulas que ficam acima dos estádios de futebol. Então, esse tipo de molécula, que tem essa estrutura poligonal muito sofisticada, chama-se fullereno. Então, esse tipo de molécula foi lançada, tipo como foi feito com os elétrons, por uma dupla fenda, e o que é inacreditável, a fullereno se comportou como elétron, ou seja, o elétron chega a passar, na teoria, por as duas fendas. Então, essa partícula também. A única coisa que tinha que ser feito com muito cuidado, porque nada podia atingir, nenhum fóton, nada podia atingir esse fullereno. Então, foi feito em condições de temperatura muito baixas, para não acontecer nada que pudesse alterar esse trajeto. Mas mesmo assim foi conseguido. Então, não, em teoria, não existe um limite para o tamanho das partículas, sempre que não exista nada que contate com essa partícula no trajeto pelas duas fendas. Bom, aqui temos um experimento muito interessante, porque vocês podem pensar, todo isto é muito complicado, precisamos de grandes laboratórios, e neste vídeo do YouTube, chamado Awesome Homemade Quantum Eraser Experiment, eles construem uma dupla fenda. E eles utilizam um laser aqui, este é um pequeno laser, que custa no Mercado Livre R$30, tá? Depois utilizam uma pequena dupla fenda feita manualmente assim, em um papelzinho, né? Aqui está um papel assegurado com um clipe. Só que, além do experimento da dupla fenda, eles colocam numa fenda um cristal polarizado e noutra fenda outro cristal polarizado de modo distinto. ¿Para quê? Porque isso permite identificar por onde que passou o raio. Se a polarização termina sendo vertical, é que passou por uma fenda, e se for horizontal, que passou pela outra fenda. Então é incrível, porque este experimento não somente consegue simular todas as características anteriores, mas também aporta uma novidade, que é colocar uma chamada borracha quântica, que neste caso é um cristal polarizado a 45 graus dos anteriores. Então, somente com este laser de R$30 e com aqui com uma pincinha que custa
10 reais e mais o pedaço de outro cristal do óculo que está aqui no meio, né? Já serve para fazer um experimento de dupla fenda bem sofisticado. Mas ainda ele coloca outro cristal a 45 graus aqui na frente para representar uma chamada borracha quântica. Então, uma vez que o estado colapsa, com a borracha quântica podemos levar o estado a seu estado inicial e conseguir um padrão de interferência do outro lado, que não dá para ver neste momento, mas aparece o padrão de interferência na parede. Então, temos aqui um experimento que pode ser feito em casa, com um custo ínfimo, muito pequeno, onde a lanterna custa, acabei de ver no Mercado Livre, 30 reais. Os óculos com lentes polarizadas que precisamos colocar, a quebrar o óculo para pegar uma lente aqui e outra lente aqui, né? Custa 70 reais no Mercado Livre. E temos estes suportes aqui que eu procurei, que mais ou menos pode custar os dois suportes, como se fossem uns grampinhos, né? Uns 30 reais. No total, por 130 reais, todo comprado, por exemplo, na internet, vocês podem construir um extremamente sofisticado experimento de dupla fenda. Então eu animo para vocês assistirem a este vídeo, que é muito incrível, onde explica como fazer e vocês podem ver o resultado do experimento. Muito mesmo interessante. Vamos falar de emaranhamento quântico. Duas partículas criadas simultaneamente podem ficar correlacionadas mesmo a milhões de anos-luz de distância. E isso é uma coisa muito inacreditável, como outras coisas dos fenômenos quânticos. Quando uma delas, por exemplo, é observada, o estado quântico dela colapsa, por exemplo, para a espina direita, ou simultaneamente, nesse momento que colapsa uma partícula, a outra, o estado da outra, que poderia estar a milhões de anos-luz de distância, se as duas partículas se afastaram faz muitos anos, a outra partícula também colapsaria no estado oposto. Neste caso, se uma foi para a espina direita, a outra seria spin para a esquerda. Esta possibilidade realmente foi uma possibilidade chamada por Einstein Spooky Action at a Distance. Ele não acreditava nesta possibilidade, mas é uma realidade, é uma coisa absurda. Duas partículas, mesmo separadas milhões de anos-luz de distância, uma muda e a outra muda instantaneamente, mas não, um raio de luz não poderia ser tão rápido. As duas mudam na hora. É uma coisa inacreditável. A física realmente é muito surpreendente. Na nossa metáfora da dançarina que gira, se ela estiver em superposição e se dividir em duas, no caso um átomo se divide em dois, por exemplo, quando uma delas for observada, por exemplo, girando à esquerda, direita, a outra colapsaria na hora, apresentando o giro à esquerda. Então seria assim. Temos as duas, uma dançarina que se divide em duas. Uma vai para um lado, outra vai para outro, a distâncias enormes. Mas na hora que observamos o estado de uma, a outra também colapsa e apresenta o estado complementar. Então é uma coisa muito incrível. Então, muitos pesquisadores confirmaram a existência deste tipo de ação à distância. O fenômeno é chamado experimento EPR, Einstein-Podolsky-Rosen. Foi a Line Aspect, em 1972, que pela primeira vez detectou este processo acontecendo com luz polarizada, como vimos no processo anterior do exemplinho de Homemade Experiment. O experimento foi repetido inúmeras vezes. Atualmente, a equipe do professor Gysin, da Universidade de Ginebra, testa o fenômeno com fótons emaranhados. E como é esse experimento do Gysin?
Olha, eles impactaram num cristal feito de nióbio, potássio e oxigênio com um laser. Quando o cristal absorveu o fóton do laser, ele criou dois fótons emaranhados que se deslocavam na velocidade da luz em direções opostas. Bom, este tipo de experimento é muito comum. Chama-se beam splitter. Significa divisor de raio. Então, quando temos um complementary beam splitter, temos que é um raio que se divide, sendo que um dos raios vai com um estado distinto e complementar do outro raio, tá? Então, um dos raios um fóton foi conduzido para a cidade de Vernex e outro para outra cidade, Bellevue, a 11 km de distância entre elas. Desta vez não foi medido o spin, mas a energia do fóton. A soma das energias dos dois fótons é um valor específico. Quando a energia de um dos dois fótons era medida, a energia complementar era detectada no outro fóton. Então, olha, incrível, né? Este experimento de ação à distância. Bom, agora já vamos falar por fim do que nos interessa mais, a computação quântica. Utiliza bits quânticos. Já sabemos, aqueles que são simultaneamente zeros e uns, representando dois estados. Então, para que serve a computação quântica? Olha, Grover demonstrou que um problema criptográfico, no qual você esconde uma mensagem, lembra que já estudamos aquela máquina Enigma que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e que Alan Turing conseguiu decifrar, né? Então, Grover demonstrou que um problema criptográfico que requer 256 iterações poderia ser resolvido com a raiz quadrada de 256, 16 iterações num computador quântico. Isso parece que talvez não seja muito, mas quando você fala de números muito maiores, aí começa a aparecer a diferença. Um computador quântico, igual que vimos a álgebra booleana, também utiliza portas lógicas que se aplicam a qubits emaranhados. Então, aí já complica muito, né? Porque não é somente aplicado a um qubit só, não. Temos dois qubits e eles têm esse emaranhamento quântico, de tal modo que quando você mexe em um, o outro sente de algum modo. Então, pode ser aplicado a vários qubits emaranhados, tá? E isso é muito importante. Então, as portas lógicas podem se aplicar aos qubits sem desfazer ou colapsar o qubit. Ou seja, podemos alterar as probabilidades com as portas lógicas, mas não necessariamente vamos fazer colapsar, ou seja, quebrar a unidade desse conjunto. Então, as portas lógicas podem ser feitas aos poucos e somente a medida pode ser feita no final. Então, após realizar as operações, podemos colapsar os qubits para saber no final de várias portas lógicas o resultado. Se realmente você quer já, às vezes, confirmar o resultado, pode repetir mais de uma vez o experimento. Vamos colocar um exemplo. Aqui temos, por exemplo, dois átomos. Vamos supor que sejam dois átomos, cada um com uma propriedade, o estado 0 e outro estado 0. Tá? Um átomo em estado 0 pode ser espina esquerda e outro átomo em estado 0, espina esquerda. Em princípio, estes dois átomos não estão emaranhados, mas quando passamos pela primeira porta quântica, às vezes utiliza-se uma porta chamada Hadamard. Essa porta permite acrescentar estes coeficientes e quando já temos estes coeficientes, significa que os resultados, os bits quânticos já estão emaranhados. Então, temos dois estados. O estado 0, 0, aplicamos uma porta quântica e obtemos que temos dois estados que já estão emaranhados. Ou seja,
ou temos dois qubits, dois átomos, o átomo está para a espina esquerda, outro para a direita, direita e esquerda. Então, esses dois estados já têm uma probabilidade cada um de acontecer. Então, podemos aplicar uma segunda porta quântica e não estamos colapsando nada. Simplesmente estamos alterando as probabilidades, inclusive acrescentando mais estados. Ou seja, neste caso já tínhamos somente dois estados, né? Zero, na verdade, o estado primário 0,1 e o estado 1,0, tá? Aqui uma mistura dos estados dos átomos iniciais. Então, aí podemos ter uma mistura maior de estados dos dois bits quânticos, aqui dois bits quânticos que podem aparecer cada um desses dois bits quânticos, de combinações dos dois bits quânticos nestas probabilidades. Na verdade, a probabilidade seria, né, o quadrado, né, destes valores de raízes quadradas. Bom, então, o que acontece? Aí, uma vez que fazemos a medição, aí já vamos obter um colapso, ou seja, vamos obter somente um dos três estados. Tá certo? Imagina que de repente você tem este átomo primeiro está com Bob e este outro átomo está com Alice. São duas pessoas que acabei de inventar o nome, embora exista um tema de teleportação quântica chamado a história de Alice e Bob. Vocês podem ir atrás disso, é bem interessante. Vamos supor que esto está com Bob, este átomo, e este outro átomo, o segundo átomo, está com Alice. E aí, o que acontece? Eles estão afastados milhares de quilômetros. Mas, depois de fazer uma série de processos quânticos, colapsar depois esses quantos emaranhados, mesmo que um esteja em um lado e outro esteja em outro lado. E se, por exemplo, Bob tem que o resultado é 0, já podemos imaginar que estamos neste estado aqui, que é o único que tem o resultado 0, porque o outro tem aqui 1 e 1. Então já podemos saber que Alice tem o átomo em estado 1. Por quê? Porque a combinação 0-1 somente existe esta aqui. Bob não tem em nenhum momento a possibilidade de ter o átomo em estado 1. Se ele já obteve o estado 0, a única possibilidade é que Alice esteja com o estado 1. Tá certo? Neste caso é até bastante fácil de entender, porque o que acontece quando nós temos mais bits quânticos, mais átomos, na verdade, mais qubits. Por exemplo, nesta universidade nós temos um computador quântico de 2 qubits, mas podemos ter um computador quântico de 5 ou mais qubits. Num caso como seria este, se o estado colapsa e vemos que o estado do átomo de Bob é 0, nós podemos deduzir como seria o estado dos outros 4, no caso de termos 5 qubits no total, no caso dos outros 4 qubits. Então podemos inferir qual é o estado dos outros qubits, porque os outros vão colapsar junto. Entende? É como se tivéssemos, na verdade, 5 átomos, cada um sendo levado por uma pessoa a grandes distâncias, e quando um deles é medido, os outros colapsam. E você já pode saber em qual estado estão os outros, olhando para o estado que colapsou. Neste caso, que é muito simples, olhando para o estado 0, você sabe que necessariamente o outro átomo vai estar no estado 1, porque os outros átomos, combinações, não tem em nenhum caso o primeiro em 0. Entendeu? Então, é uma coisa muito incrível, e isso permite justamente realizar grandes fatos como a criptografia quântica
e todo tipo de processamento paralelo que vai ser muito superior a que pode ser feito pelas máquinas convencionais. Bom, então vamos lá. Por exemplo, vamos supor que repetimos o que já habíamos falado, temos um estado 00, que lembrar que corresponderia com o vetor, né? 100, né? 00 se corresponde com o vetor 100, tá? Aqui, aí aplicaríamos a primeira porta quântica. Aqui não temos nenhum emaranhamento quântico, só tínhamos, na verdade, dois átomos. Mas quando aplicamos a primeira porta quântica, já temos coeficientes. Quando temos coeficientes, significa que já temos emaranhamento. E aí já observamos que o primeiro estado tem módulo 1. Isso é uma coisa muito importante, tá certo? Estamos trabalhando sempre com estados de módulo 1. Então, aqui temos que este estado já é um estado emaranhado, onde temos dois estados, duas combinações de estados, o 0 e o 0 emaranhados, misturados de algum modo. Aí aplicamos outra porta quântica e com isso criamos outro estado, que é o 1-1. Então já temos outro estado, como já vimos, tá certo? Mas aqui está em formato vetorial, tá certo? Porque quando temos dois bits quânticos, isso representa um vetor de 2 elevado a n. No caso de n bits quânticos, pues 2 elevado a n componentes, tá certo? Então já temos esse outro. E aí que acontece? Depois medimos. Quando medimos, colapsamos. O normal, por conta de ser esta probabilidade maior, es que colapse en 0,1, que sería este estado, 0,1. Y a partir de ahí ya podemos imaginar que si tenemos aquí un 0, si no solamente observamos el 0, ya podemos imaginar que otro va a ser 1, porque no existe ninguna de esas otras combinaciones nos otros bits quânticos. Então, basicamente, qualquer porta lógica, quando já trabalhamos com vetores, ao invés de formato ket, uma porta quântica não é mais do que uma matriz. Neste caso, uma matriz unitária. Esta é a matriz chamada, acho que é a da Hadamard. Por quê? Porque coloca já um vetor, que en principio no estaba, no teníamos ningún vector aquí emaranhado, y él a partir de ahí, él crea un estado de emaranhamiento cuántico. Ahí están estos dos vectores ya emaranhados. Normalmente este tipo de porta, que a partir de un vector ya crea dos factores, es la primera que es usada justamente para producir o emaranhamento quântico. Então, simplesmente saber que o que estamos fazendo quando estamos utilizando portas quânticas é simplesmente, neste caso que temos dois qubits, dois átomos, vamos supor, né? Na verdade, estamos trabalhando, nos deslocando por um espaço vetorial de 2 elevado a n dimensões. Como temos dois qubits, n igual a 2, então 2 elevado a 4. Então estamos percorrendo uma esfera com radio unitário de 2 elevado a n. Já sabemos que como as probabilidades têm que somar 1, a esfera tem que ter um radio 1. E todas essas operações podem ser representadas numa esfera, neste caso, de 4 dimensões. E assim, quando tenhamos mais estados quânticos, sempre vamos estar percorrendo uma esfera de radio 1, sendo independentemente qual for o número de dimensões, tá bom? Aí no final podemos já medir, fazer a medição e colapsar e podemos já chegar a alguma conclusão. Mas as operações lógicas podem todas ser feitas sem quebrar o emaranhamento. Então podemos ir fazendo operações lógicas. Não estamos alterando, estamos mudando o estado de emaranhamento, os coeficientes. Sempre que fazemos essas operações tem que ser de tal modo, porque senão quebra o emaranhamento, que as probabilidades, esses fatores sejam esses valores que somam 1, tá?
E aí, uma vez feito isso, vamos ir mudando até chegar a colocar ele em um estado que nos facilite a vida e a tomada de decisões, como vimos anteriormente. Então, uma vez que já podemos colocar todo o estado, de tal modo que identificando um qubit, podemos realmente deduzir todos os outros. Então, é uma coisa muito interessante. Bom, aí, só para terminar, houve faz 2 anos esta notícia onde o Google dizia que tinha alcançado a supremacia quântica, falando que conseguiu fazer uma tarefa que não era possível fazer em computadores tradicionais. Bom, então na verdade a tarefa consistia em calcular a probabilidade de uma distribuição de um gerador randômico quântico. Bom, tudo bem. Até eu não vejo assim uma grande façanha, porque com um sistema quântico está modelando o próprio sistema quântico. É muito mais fácil um sistema quântico se modelar as propriedades com as propriedades quânticas que utilizar um sistema convencional. Obviamente, uma operação quântica demora menos que um sistema quântico do que num sistema não quântico, simulando a mesma operação quântica. Então, assim, aparentemente foi uma grande notícia, mas se você para pensar, né, que um computador quântico faça melhor do que os outros, uma operação que ele já faz, acostuma a fazer por ser quântico, isso aí não acho que seja uma grande notícia, mas tudo bem. E de fato, posteriormente, essa parte de supremacia, né, já começou a ficar meio um termo também que o pessoal não gostou muito. Então já parece meio autoritário esse termo. Então já não se fala mais de supremacia. Então, com esta descoberta, Google se autoproclamaria o pioneiro de uma nova era quântica que poderá render muitos benefícios para a empresa. Isso é o que mais poderia acontecer. Então, eu acho que tão interessante quanto a descoberta de Google em 2019 foi aquela feita em 2017, que foi justamente encontrar que existem fótons entrelaçados em um substrato biológico, nas proteínas da fotossíntese. Ou seja, aparentemente nas árvores, na criação de oxigênio a partir de CO2 com a luz solar, a fotossíntese, nesse processo tem que ter os fenômenos quânticos envolvidos. Eu achei impressionante essa descoberta, muito mais impressionante do que o tema da supremacia quântica. Bom, então basicamente isso que eu queria comentar para vocês. Depois vocês podem continuar estudando. Olha, o tema quântico não está fácil. Eu realmente, para poder passar para vocês esta informação, eu tive que estudar bastante e tentar pensar como que eu falo para os alunos. Realmente não foi fácil chegar a esta síntese mais ou menos que eu fiz aqui. Mas tudo bem. Eu queria também, como esta é a última aula de natureza da informação, da teoria, né? Depois tem exercícios, tudo isso. Render uma homenagem a uma série de pessoas que nós tínhamos falado ao longo da disciplina. Então, aqui nós temos o Erwin Schrödinger, justamente o pioneiro da física quântica. E lembra do gato de Schrödinger. E também ele foi aquele que falou que a vida era uma delicada dança de energia, entropia e informação. A partir do que ele falou, Watson e Crick, que estavam presentes na palestra de Schrödinger, decidiram se focar no estudo do DNA, da molécula da vida, e aí descobriram a estrutura tridimensional da molécula. Tá? Antes, inclusive, o George Boole foi o criador da lógica booleana, da álgebra booleana. Ele era um cara autodidata. Ele na verdade não estudou na universidade, mas ele conseguiu, estudando por conta própria, se formar e depois ser professor de universidade, mas ele não estudou de um modo formal.
Tudo bem, são pessoas muito incríveis. E aqui temos Shannon. Shannon já temos falado dele muitas vezes, né? Temos falado na álgebra booleana. Ele foi que decidiu aplicar as portas AND, OR e NOT aos sistemas eletrônicos. O Shannon também foi aquele que criou a equação de Shannon para a medida da informação. Também foi aquele que falou para Turing, né, que temos aqui embaixo, substituir os símbolos da máquina de Turing somente por zeros e uns. E o Shannon também foi quem cunhou a palavra binary digit, ou bit. Então tudo isso foi feito por esta pessoa, que era um cara simpático, humilde, trabalhava nos laboratórios Bell. Tudo isso ele fez. Bom, aqui temos Alan Turing, que também ele foi muito importante, porque ele descobriu o código da máquina Enigma, junto com os amigos poloneses da cidadezinha da periferia de Londres chamada Bletchley Park. Eles eram chamados gansos. Por quê? Porque tinha uma lagoa cheia de gansos perto de onde eles trabalhavam, e para disfarçar um pouco as operações, o Churchill falava deles: vamos ver os gansos de Bletchley Park, quando na verdade está se referindo ao Turing e colegas, tá? Então eles descobriram o código da máquina Enigma. E além do mais, ele criou a máquina de Turing, que na verdade foi o primeiro computador teórico. Na verdade, anteriormente não existia o computador. Ele criou o arranjo mínimo para criar um computador. E, bom, realmente é muito importante a contribuição do Turing. E nós temos falado do Turing, da fita da máquina de Turing e a fita do DNA, lembra? Bom, tudo bem, aqui nós temos aqui acima a Craig Venter. Ele foi quem criou o DNA sintético. A partir de pedacinhos de DNA chamados oligonucleotídeos, ele conseguiu criar um novo DNA. E o mais incrível do que ele fez foi que ele pegou uma célula vazia, morta. Ele pegou o DNA sintético que ele tinha criado a partir de pedacinhos de DNA, introduziu a fita de DNA sintético na célula morta, que não tinha DNA, era uma célula vazia, o único que faltava era o DNA. Ele colocou esse DNA sintético dentro da célula e, de um modo inacreditável, aquela célula começou a se reproduzir. Ele tinha trocado a cor, lembra? Para que ela fosse azul. Então ele trocou esse código genético para que a célula ficasse azul. E todas as células que vieram depois eram azuis. Então, assim, eu queria simplesmente fazer uma homenagem a todas estas pessoas que contribuíram para a evolução da informação e dos conceitos de informação. Quem sabe no futuro, de repente, um de vocês poderia estar num quadro assim. Então, animo que vocês estudem bastante esta disciplina, que é muito bonita, tirem a melhor nota e, quem sabe, possam até sugerir novidades e criar algo que seja assim importante para a humanidade. Ok, então, um abraço para todos. Tchau, tchau.